Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa segunda tarefa, né, da jornada hoje. Nós vamos conversar sobre exaustão emocional e eu já fico feliz, estou vendo algumas pessoas aqui no Instagram. Lembrando que a live está sendo transmitida pelo YouTube e depois vocês podem seguir lá. Tá? A gente fica os primeiros 10 minutos aqui com as duas plataformas combinadas e na sequência a gente vai continuar a transmissão apenas pelo YouTube, tá? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Só reforçando, né, esse projeto Transformação Constante, eu falei um pouco dele ontem, ele surgiu durante a pandemia, né? Então nós passamos por uma série de dificuldades, a psicologia avançou num processo de atuação e intervenção remota muito mais de perto, e eu pude aprender um pouco com isso, e a partir de tantas demandas, a gente começou esse projeto de tentar divulgar informações técnicas e científicas que pudessem ajudar as pessoas a melhorar o bem-estar, melhorar a qualidade de vida, e por isso que o tema dessa primeira jornada foi como lidar com ansiedade e exaustão emocional, que é algo, né, presente na vida de praticamente todas as pessoas. Quando a gente vai conversando com os colegas, a gente sempre escuta: estou ansioso, estou preocupado, estou cansado. Então a gente está tentando esse movimento de trazer informações e tentar ajudar algumas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. Ontem nós tivemos a participação de Júlia Tavares, que é psicóloga, e conversamos um pouco, né? Ela trouxe algumas estratégias sobre ansiedade, só recapitulando um pouco do que foi conversado ontem, nós falamos de que a ansiedade todo mundo tem, que ela é uma reação normal, ela ajuda a nossa proteção, isso é muito bom. O que é ruim desses casos é quando a ansiedade ganha proporções que não deveria. Né? Então, a gente entendeu que existe um mecanismo biológico nessa organização, mas que também existem componentes contextuais de vulnerabilidade que podem intensificar, que podem ativar essas respostas mais intensas. Né? Então, esse projeto todo, ele resgata o quanto o nosso contexto pode ser um causador, um potencializador de situações difíceis. E o grande alerta que ficou na conversa de ontem foi justamente entender que algumas vezes nós mesmos causamos essas sensações desconfortáveis. Nós mesmos podemos ter alguns pensamentos que, de modo distorcido ou equivocado, fazem com que o nosso corpo reaja de modo isolado. Então, essa trilha de ontem foi muito importante para a gente entender a necessidade de não ter o foco apenas no problema, mas também ter o foco na solução e construir gatilhos para o nosso bem-estar. Então, hoje a gente vai avançar um pouco mais nesse assunto, falando sobre exaustão emocional, que também é um tema, né, que a gente observa uma certa repetição, e também teremos um convidado especial, né, o educador físico Tiago Albuquerque, que vai falar com a gente daqui a pouco, e isso é muito importante porque a gente consegue integrar diversos saberes numa construção muito mais complexa e global de quem nós somos. Mas vamos começar o nosso tema de hoje. Então, só reforçando para quem está aqui no Instagram com a gente, olá todo mundo, daqui a pouquinho a gente vai encerrar a transmissão pelo Instagram e fica só no YouTube, tá bom, gente? Mas vamos falar sobre exaustão. Para falar sobre exaustão, a exaustão emocional, a gente tem que falar de esgotamento, a gente tem que falar do quanto existe uma condição crônica, um estressor crônico na nossa vida que contribui para esse estágio de exaustão. A gente está muito adaptado a falar de cansaço físico, de exaustão física. Então, se a gente pensa num processo de exaustão física, a gente entende um movimento em que o nosso corpo foi levado ao extremo. E aí a gente não tem força muscular para trabalhar. Quando a gente pensa em exaustão emocional, a gente entende que a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções foram levadas ao máximo, ao seu pico máximo. E aí o nosso cérebro ele começa a não trabalhar da forma como deveria. Então, quando a gente fala em exaustão emocional, a gente está lidando diretamente com uma construção de estresse crônico na nossa vida. E esse é um conceito que é muito importante e sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu faço questão de diferenciar, de fato, o que é estresse de estresse. É aparentemente a mesma palavra, mas no senso comum a gente costuma dizer estou estressado, e não necessariamente nós estamos estressados. Né? O estresse, de fato, é uma condição até de maior gravidade, de maior intensidade, e a gente precisa entender o quanto ele pode ser um fator que atrapalha a nossa rotina e que traz muitos prejuízos à nossa saúde. Mas vejam só,
Da mesma forma que a ansiedade, como nós conversamos ontem, é uma resposta natural a uma condição, né, é um sinal de alerta, o estresse também é uma resposta, só que é uma resposta de adaptação. Então, o que a gente começa a pensar sobre isso? Novas situações, situações que a gente não estava adaptado, situações ou contextos adversos que eu não tenho muito conhecimento, eles são potenciais estressores. Então, na medida em que esse ambiente, que esse contexto continua sendo estressor por um longo tempo, eu começo a ter uma série de consequências físicas e emocionais como resposta a esse estresse. Então, o estresse é um processo cognitivo ativo, é um processo consciente de avaliação da situação. É uma forma que a gente tem para afetivas, elas acontecem nas relações sociais, elas acontecem no trânsito e uma série de outras possibilidades. Então, a gente costuma falar da importância de se identificar os gatilhos do estresse, de se identificar as condições que são mobilizadoras do corpo nesta condição. Então, em geral, esses gatilhos do estresse, eles são considerados, são identificados como situações de alta demanda, baixo nível de autonomia, baixo apoio social, seja dos colegas ou até da família. Quando a gente pensa nos ambientes de trabalho, baixo nível de apoio ou de reconhecimento profissional pode ser um fator estressor também. Além disso, ambientes tensos de vulnerabilidade, de violência, são estressores crônicos. E na medida em, como só reforçando o que eu estava dizendo, na medida em que nós submetemos o nosso corpo a essa condição, o nosso corpo entra num certo, começa a entrar no estágio de cansaço e de colapso. Então, é como se o estresse ele fosse o antecessor, né, da exaustão emocional, porque, de fato, ele impacta diretamente nessa condição. Existem 3 pontos, quando a gente fala sobre estresse, que são importantes. A primeira coisa que, até biologicamente, a gente começa a fazer, quando surge uma situação nova, a gente vai ter que criar recursos, criar um repertório cognitivo para aprender a lidar com ela. Tente imaginar uma situação em que você não sabia algo, algum assunto, por exemplo, algum conteúdo que você precisou estudar. Então, automaticamente, você ativa os seus níveis de estresse para tentar captar o máximo de informações possíveis. E aí, depois que você começa a assimilar o conteúdo, você vai se adaptando e aquilo se dilui. Então, as coisas se organizam. A primeira vez que você vai viver um problema no trabalho ou recebe uma nova tarefa no trabalho, você vai se empenhar, você vai se estressar, você vai aumentar a sua atenção e até ficar um pouco tenso para que você possa mobilizar energia para resolver isso. Mas só que se isso fica por muito tempo e você não consegue resolver essas questões, o seu corpo termina reagindo muito negativamente a isso. Então, o que acontece no primeiro momento diante de uma nova situação, que é estressante na nossa vida, a gente avalia o dano, o risco que isso trouxe, o impacto que isso trouxe na nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto e que é muito importante para a gente pensar em como manejar situações de estresse. Avaliar, né? E é só fazendo um paralelo com o que nós conversamos ontem, quando a gente vive uma situação de ansiedade, a gente tem que parar para analisar o problema. Com o estresse não é diferente, né? Isso se aproxima muito. Então, entendendo que a situação estressora é uma situação muito ampla, uma situação que pode, né, se manter, perseverar na nossa vida, a gente tem que entrar numa segunda etapa, e essa segunda etapa é analisar quais são as repercussões desse estressor na nossa vida. Quais são os impactos, os possíveis impactos, as possíveis reações de eu me manter nesta condição estressora. E isso é muito importante, avaliar o que virá, avaliar o que vem pela frente a partir disso. E é um momento muito importante, que é um momento muitas vezes que a gente busca ajuda. Então, se eu estou diante de uma tarefa que eu não tenho ferramentas ou comportamentais, ou cognitivas, ou eu não tenho conteúdo para resolver, eu preciso buscar ajuda. Ou eu vou estudar, ou vou conversar com alguém que sabe, ou eu vou pensar em alguma forma de adquirir novos conhecimentos para resolver o problema. Se eu estou numa situação de conflito que é diante de alguma relação emocional, a gente pensa na possibilidade de conversar, de avaliar o contexto, de identificar o que pode ser melhorado, para, a partir daí, entrar no terceiro ponto, que eu considero muito importante, né? Que é avaliar a oportunidade de ganho que aquela situação nos traz. Então, às vezes, a gente imagina que a situação estressora ela é tão complicada, tão complexa, que a gente termina ativando uma série de preocupações e até uma condição de ansiedade, e isso faz com que a gente recue, né? Às vezes o medo de errar, o medo de falhar, ele faz com que a gente crie uma imagem totalmente diferente do que é a situação, e isso faz com que a gente não avance.
e, na verdade, é o oposto. Então, eu lembro que ontem, quando eu conversei com vocês, eu falei da importância de aprender com o erro e que o erro faz parte. O erro é uma oportunidade de a gente crescer e aprender novas estratégias, né? E quando a gente avalia a oportunidade de ganho de uma situação estressante, a gente tem que avaliar, de fato, todos os potenciais ganhos que vêm associados a isso. Então, se eu estou diante de um desafio no meu trabalho, eu vou precisar estudar mais tempo, eu vou precisar me envolver em outras atividades ou aprender coisas novas, isso vai ser super importante para poder melhorar as minhas habilidades, né? Então, o estresse ele pode ser uma oportunidade de crescimento também. Então, a gente está falando de reações muito básicas, de reações que são mais rotineiras e contínuas, mas, de fato, avaliar o dano, analisar o que está por vir e analisar as oportunidades de crescimento nessa condição pode ser essencial. Então, existem fases. De uma maneira geral, a literatura traz, né, algumas possibilidades da gente tentar identificar como esse estresse ele aparece na nossa vida, na nossa rotina. E antes de eu falar dessas 4 fases, então, só para voltar para o pessoal que está no Instagram, pessoal, segue a gente lá no YouTube, que a gente vai finalizar a live aqui no Instagram. E reforçando o que eu comentei ontem, as pessoas que se inscreveram na jornada, elas vão receber um brinde no final. Na verdade, nós fizemos um compilado do conteúdo de ontem e de hoje, e esse compilado ele vai ser posto no e-book que vocês vão receber por e-mail, tá? Então, segue a gente lá no YouTube, que eu vou dar mais informações. Então, só vou encerrar aqui. Vocês até já. Então, falando sobre as fases do estresse que eu estava comentando com vocês há pouco tempo. É muito interessante, existem alguns teóricos que nos ajudam a pensar quais são as melhores ou as possibilidades de melhor lidar com o estresse. Nós temos pensadores, né, pessoas que se ocuparam, que gastaram tempo pesquisando, desenvolvendo estudos, pensando em como melhor identificar esses sintomas, como melhor identificar esses sinais, para que a partir disso a gente consiga lidar melhor com eles, né? Então, temos 2 pessoas importantes, que é o Hans Selye, um dos pioneiros nos estudos do estresse, e aqui no Brasil, Marilda Lippe entrou nesse movimento e ela conseguiu fazer uma contribuição muito importante também, que ajudou na condensação dessas 4 fases, que são fases de compreender e de entender o estresse. Então, quando eu falar, eu imagino que talvez você até se identifique um pouco com alguma delas. A gente não para de viver situações estressantes, né? Ele faz parte da nossa vida, a gente tem que entender quais são as ferramentas melhores para poder lidar com eles. Então, vamos às 4 fases. A primeira fase é a fase de alerta. O que é que acontece, né? Alguma situação nova aconteceu, chegou algo, apareceu algo, um primeiro sinal, né, de algo que eu não estava adaptado, de algo que eu não estava acostumado. Então, nesse momento, é como se aquele sistema de alarme lá da ansiedade fosse ativado. Olha, tem uma coisa nova aqui que você não estava adaptado, né? Tem alguma coisa que saiu da sua rotina. Então, essa é uma fase muito importante, né? A gente começa a mobilizar os esforços a partir daí. Mas aí a gente começa a entrar numa segunda fase. E aí eu acho que é uma coisa importante. Boa parte das pessoas que vivenciam e que relatam estar estressadas, em geral, elas estão nessa segunda fase, que é uma fase de resistência. O que é que acontece nessa segunda fase do estresse? Existe a persistência, a perseveração daquele gatilho estressor, daquela situação que era nova, daquela situação que vai precisar ser cuidada. Então, em geral, é aquele clima tenso, é um problema que não se resolve, é a dificuldade com alguém, né? Então, é algo que demanda um esforço maior do que nós todos estávamos habituados a resolver ou a lidar. Então, 2 fases até agora. Fase de alerta, ligou o alarme, algo saiu da rotina, e a fase de resistência, que é a persistência da resistência, né? Que é a persistência daquele estressor que continua lá. Mas aí, nesta fase, como esse estressor ele continua agindo, a gente começa a entrar numa condição de certa vulnerabilidade. A gente até encontra na literatura início de vulnerabilidade, né? Porque esse é o passo para chegar numa fase seguinte, que se chama, né, a terceira fase, que é a fase de quase exaustão. Então, por que essa fase ela é tão importante? Porque a gente já tem aqui nessa terceira fase os sinais de que o corpo não está conseguindo lidar, a mente não está conseguindo lidar, e de fato começam a aparecer as primeiras reações físicas de desconforto. Lembra que quando a gente falou da ansiedade,
Às vezes, quando a ansiedade ela está muito ativa, está muito intensa, ela se divide em 3 possibilidades, né? Respostas físicas, respostas cognitivas e respostas comportamentais. Nessa terceira fase do estresse, de quase exaustão, o corpo já passou por essas 3 fases, né? Então, o corpo ele está reagindo, inclusive com sintomas de algumas condições de adoecimento. É quando a gente fica com aquele pensamento todo o tempo no problema, vai dormir pensando, acorda antes da hora ou demora para dormir, as emoções ficam mais vulneráveis, pode acontecer irritação, choro, às vezes as pessoas até confundem irritação e mau humor como um traço de personalidade da pessoa, e não é, às vezes isso é uma resposta a uma condição de estresse, às vezes isso é um componente mental importante que precisa ser cuidado. Então, nessa fase de quase exaustão, o corpo já começa a apresentar esses primeiros sintomas, né? Tem uma coisa que é clássica, né? A pálpebra tremer. E aí é interessante, porque isso acontece com muita gente, né? Então, pode ser uma resposta, de fato, ao estresse numa fase de quase exaustão. Mas aí essa fase, se ela perdura, né? Então, imagina, eu tive um alerta, isso perdurou na minha linha do tempo, eu entrei numa fase de resistência, o meu corpo começou a cansar, eu cheguei na terceira fase, o meu corpo começou a sucumbir, ele começou de fato a adoecer, e aí eu entro na quarta fase, que é o tema da nossa conversa de hoje, que é a fase de exaustão. Na fase de exaustão, de fato, é a fase de colapso, né? Então, as piores condições, tanto físicas quanto emocionais, elas podem acontecer nessa fase ou nessa etapa, e ela pode ser incapacitante, né? Então, o adoecimento físico e psicológico, quadros de ansiedade generalizada, quadros de depressão podem acontecer aqui nesse momento. Então, eu estou falando de exaustão em condições associadas a lidar com estressores que podem ser presentes em qualquer contexto da nossa vida. Então, eu posso ter um estressor familiar, eu posso ter um estressor no trabalho, eu posso ter um estressor no ambiente que eu vivo, eu posso ter um estressor pontual, né? E aí essas fases ajudam a gente a entender, de fato, o que nós estamos vivendo naquele momento. Então, percebe que estresse é diferente, a palavra estresse no senso comum é totalmente diferente da palavra estresse, uma condição emocional que precisa e que inspira cuidados. Então, essas 4 fases, elas vão nos ajudar a entender melhor essa condição. Mas, se esse estresse ele perdura, na verdade, né, a exaustão e o esgotamento, eles permanecem na nossa vida, então o resultado disso, muitas vezes, pode ser a ansiedade, né? Então, são muitos os sintomas que podem afetar a gente, que podem nos desorganizar emocionalmente. E aí eu queria só trazer uma outra contribuição que as pessoas, na verdade, as pessoas às vezes confundem, né? Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar na palavra burnout. Burnout vem, de fato, uma tradução literal seria queimar-se, né? Queimar-se de dentro para fora. O burnout, ele é uma condição de exaustão, mas é uma condição de exaustão associada ao contexto ocupacional. É uma condição de exaustão, é reconhecida, inclusive, como um fenômeno ocupacional. E é bem importante fazer essa referência ao burnout como uma condição de exaustão, porque ela também pode ser o resultado do excesso de trabalho, do excesso de demandas. Mas eu queria só deixar uma coisa bem clara para todo mundo. Eu não estou dizendo que o trabalho causa exaustão emocional, né? Pode causar, né? É uma condição que pode acontecer. Mas a gente tem que ficar muito atento para entender se na vida daquela pessoa já não existia um estressor ou uma condição de vulnerabilidade. Porque quando alguém não está bem emocionalmente, muito pouco provável que esteja bem no trabalho, que esteja bem em outros contextos. Se eu tenho um grande estressor dentro da minha casa, se eu vivo uma condição de tensão no meu ambiente, muito provavelmente eu vou para o meu trabalho e isso vai continuar me afetando. Se eu não tenho uma rotina onde eu consigo me sentir bem boa parte do tempo, eu vou ter muita dificuldade com isso, e aí o meu corpo não descansa, eu não consigo produzir bem. Um dos componentes, né, que a gente observa muito em pessoas que estão estressadas é baixa no rendimento, né, uma diminuição de rendimento. Então, a memória fica ruim, a atenção fica ruim, então não dá para você prestar atenção no que você está fazendo se você teve uma péssima noite de sono, se você teve 3 péssimas noites de sono, se você vive um espaço de tensão e de estresse constante. Então, estou fazendo essa diferenciação para a gente não entender que necessariamente o trabalho vai causar burnout, né? Muito pelo contrário, às vezes o trabalho ele é um lugar que
organiza as pessoas, né, que faz com que as pessoas consigam se sentir bem emocionalmente, inclusive pelo processo de validação e reconhecimento. Então, pensando em condições de trabalho que afetam muito as pessoas, são condições que denotam insalubridade. Então, relações difíceis, clima de tensão entre os colaboradores, entre a equipe, entre o time, gestores que não dão feedback para os seus colaboradores, pessoas que não são, na verdade, pessoas que gritam. É muito interessante pensar que existem muitas pessoas desorganizadas emocionalmente e elas tendem a gritar no trabalho. Então, assim, gritar é uma condição totalmente absurda, inadmissível nesses contextos, e a gente tem que pensar que isso também contribui para uma percepção equivocada do que é o trabalho, né? Então, o trabalho precisa ter objetivos, e nessas condições onde o estresse no trabalho ele vai além, né, do que a gente consegue suportar, 3 domínios também vão ser importantes, né? Então, pessoas que vivenciam essa condição de burnout no trabalho, elas estão, de fato, com componentes de exaustão emocional. Esse é o primeiro domínio. Pessoas que vivenciam uma condição de exaustão emocional no trabalho, elas podem vivenciar um processo de despersonalização no trabalho. O que é isso? Despersonalização é quando no trabalho, é quando eu me distancio do meu trabalho. É como se ele não importasse, é como se não fizesse sentido. Tanto faz, trabalhar ou não trabalhar. Né? Isso é muito ruim, porque o envolvimento, a motivação para o trabalho é o que faz o trabalho acontecer. Né? Eu querer estar ali, eu querer, junto com a equipe, alcançar os meus objetivos. Então, isso é muito importante. E o outro ponto que pode acontecer nesses processos de burnout é o processo da diminuição da realização pessoal. Né? Então, quando eu falei há pouco tempo de dificuldade de feedback, não ter feedback, inclusive tem um vídeo no canal do YouTube, eu conversei com a Ana Carla Cantarelli, né, que é uma gestora, treinadora, desenvolvedora de líderes, e nós conversamos um pouco sobre isso, né, sobre condições de trabalho, sobre as mudanças no mundo do trabalho e como os gestores têm um papel fundamental e podem ter um papel fundamental na gestão e no equilíbrio emocional das pessoas no trabalho. Né? Eu lembro que uma das falas de Ana Carla em relação ao trabalho híbrido, por exemplo, nós estamos vivendo muito essa nova realidade, era bem nessa direção, né, de que o trabalho híbrido, ou o trabalho remoto, ele não exclui o contato com pessoas, ele não exclui o feedback, não exclui o treinamento. A gente precisa pensar em como essas coisas todas se alinham dentro desse processo. Então, só reforçando, uma condição de burnout no trabalho, ela envolve exaustão emocional, despersonalização e diminuição de realização pessoal, né, de fato, insatisfação total. Então, são componentes muito importantes e que já são reconhecidos, de fato, como uma condição de adoecimento e pode ser uma condição que gera afastamento do trabalho. Um outro ponto importante, para não deixar de falar, é a quantidade de faltas no trabalho, né? E a gente pode pensar, né, que faltar pode ser um processo, inclusive, de esquiva para lidar com uma situação difícil, de tão insuportável que ela está. Alguns desses sintomas, né, de exaustão, cansaço que não passa, né? A pessoa se sente cansada todo o tempo, falta de energia, irritação, fadiga, exaustão, perda do prazer. Essa perda do prazer eu acho que é uma coisa muito complicada, né? Talvez no trabalho seja uma das piores coisas para se lidar, você não ter prazer no que você faz. Né? Se a gente para pensar, nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. Né? Então, viver o trabalho como uma condição estressora e desafiante no sentido negativo, de fato, contribui muito para faltar saúde mental, né? Então, além disso, além da perda do prazer, sentimentos de menos-valia, da pessoa não se sentir capaz de se manter nessa situação, sentimentos de desamparo, não se sentir acolhido, tristeza profunda, e aí uma série de aspectos de saúde mental frágil, alterações cognitivas, falta de ar, tremores, coração acelerado, sensação de ineficácia. Então, veja, eu fiz questão de dizer todos esses sintomas porque eles se confundem, eles se misturam. Quando a gente... Aí isso é uma particularidade da psicologia, quando a gente começa a estudar psicopatologia, é como se a gente identificasse em nós diversos sintomas de vários quadros clínicos, né? Mas identificar um ou outro sintoma não quer dizer que você tenha aquela condição, porque às vezes os sintomas se repetem em quadros clínicos diferentes, né? Então eu posso estar vivendo uma condição de estresse muito grande e isso ter como resposta a tristeza, né? E aí eu preciso identificar e cuidar melhor disso. Então existem algumas estratégias
que a gente pode pensar e implementar na nossa rotina. Organização é uma coisa essencial, coordenar bem o tempo, né, fazer a gestão do tempo de fato, isso pode ajudar de modo, assim, integral na forma como nós lidamos com o trabalho. E ter também, ao longo do nosso dia, da nossa semana, estratégias para lidar com a ansiedade causada pelo trabalho, ter hábitos saudáveis, desenvolver hábitos saudáveis. Hoje eu vivi uma situação muito curiosa, eu não sei se ela está aqui assistindo, eu fui correr no calçadão hoje, no final da manhã, e aí eu estava com música no ouvido e sem óculos, sem enxergar direito, e aí recebi uma foto no WhatsApp depois de uma aluna que tinha passado na praia, disse, olha, era você esse aqui correndo, e de fato, né, esse é um exemplo, né, eu tento me exercitar como uma estratégia, inclusive de regulação emocional, e a gente faz isso no tempo que dá. Às vezes não vai ter 1 hora por dia para fazer atividade física, eu gasto 15 minutos, 20 minutos, vou e volto. Então, a gente tem que começar a pensar em como implantar pequenos hábitos na nossa rotina, vai ser essencial, né? E para isso eu vou convidar uma pessoa para conversar aqui com a gente, né? Ele já deve estar chegando aqui nos bastidores, eu vou pedir para ele entrar, para ele ir chegando aqui, e eu acho que é muito importante pensar, porque quando se fala em hábitos saudáveis na vida, em geral as pessoas tendem a pensar em hábitos muito radicais, em condições muito estressantes, né? Então, será que eu preciso, né, mudar minha rotina radicalmente para lidar com estresse, para lidar com exaustão emocional? Ontem eu disse uma frase que aí chegaram alguns comentários depois, eu falei que a ansiedade ela é uma pedra no sapato, né? E quando a gente tem uma pedra no sapato, a gente quer tirar o mais rápido possível. E é interessante pensar sobre isso, porque quando a gente vive uma condição de estresse, a gente quer resolver o estresse. A gente quer resolver da forma mais rápida possível ou da forma mais idealizada possível. E nem sempre o ideal é o real. Na verdade, o ideal nunca é o real. A gente tem que tomar muito cuidado com as comparações que nós fazemos. Então, crie uma métrica de comparação de você com você mesmo. Né? Crie uma métrica de comparação do quanto você melhorou, do quanto você conseguiu desenvolver e implementar alguns hábitos nos últimos tempos. Né? E tem que ser 1 a 1 e tem que ser num processo muito lento. E aí eu vou chamar Tiago para conversar um pouco aqui sobre a importância da atividade física e como mudar o nosso mindset, né, Tiago? Nesse processo, eu fico brincando com o Tiago porque, e eu digo isso para todo mundo, Tiago trabalhou muito comigo nesse processo de mudança de hábitos. Eu digo para ele que eu sou o case de sucesso dele. Eu disse isso hoje numa mensagem, porque, de fato, né, a gente precisa pensar em estratégias de autocuidado e nem sempre isso é fácil. Então, Tiago, bem-vindo. Tiago é educador físico, está estudando psicologia, é interessadíssimo em comportamento humano, né, e de vez em quando ele arranca minhas orelhas, dando algumas orientações para a gente pensar em não deixar de fazer o que precisa ser feito, né, Tiago? Conta um pouco dessa história para a gente. Como é que a gente muda mindset? Como é que a gente pensa em implementar hábitos saudáveis, principalmente de atividade física nessa rotina? Olha, deixa... Eu só até falar com o pessoal do suporte, eu tô com uma dupla, uma sua voz está vindo dupla, acho que está tendo um retorno. E aí é como se eu estivesse falando e agora pronto, eu tô me escutando. Aí eu não sei o que é. Eu acho que se você tirar o fone, resolve. Será? Vamos ver. Você tá com o YouTube aberto? Não. Eu acho que se você tirar o fone, resolve. Será? Vamos ver. Eu tô me escutando. Não. Eu acho que se você tirar o fone, resolve. Eu acho que eu já sei o que é. Peraí. Agora resolveu. Resolveu. Tem que ser com emoção. Se não for com emoção... Eu já sei o que foi. Eu tava com a janela como ouvinte, né? Assistindo assistindo a live do YouTube. Enfim. Ai, meu Deus. Muito é bom bem, começar Thiago. Ver o quanto esse gerenciamento de estresse e ansiedade tá em dia, né? Por aqui. Que já deixa a pessoa nervosa e vamos ver o que é que... Claro, é a minha vingança.
Mas boa tarde ainda, né? Boa tarde, 5h30. Boa tarde para todo mundo que estiver assistindo. Satisfação, agradecer a Leopoldo pelo convite. E é uma honra estar aqui, batendo um papo sobre exercício físico, saúde, escutando, aprendendo sobre estresse, ansiedade, exaustão emocional, né? É muito interessante porque a gente vai lidando com isso todos os dias. Todos os dias a gente está lidando com os nossos clientes, os nossos alunos, amigos, familiares, pessoas que estão passando por isso e muitas vezes não tem uma ideia, né? Não tem uma dimensão de, não só de nomenclatura do que está passando, mas de como sair, de estratégias, de fato. E aí você citou até na sua fala um ponto que eu anotei, que é avaliar a oportunidade de ganho. Eu achei interessantíssimo, porque você trouxe no contexto do estresse, mas eu trago também com relação ao exercício físico. Porque muitas vezes nós não damos o primeiro passo, porque não temos essa percepção de valor, de conseguir avaliar a oportunidade de ganho que uma vida ativa iria nos proporcionar. E por isso muitas vezes nós recuamos, por isso muitas vezes nós jogamos para a próxima segunda. No próxima segunda eu começo. Esse mês tem carnaval, que é bem atípico, né? Mas esse mês tem carnaval, pode não parecer, mas tem carnaval. No próximo eu começo. E aí a gente vai recuando também, não por uma questão racional em si, mas por esse contexto de não ter essa percepção de valor. Eu penso muito sobre isso. E achei interessante a sua fala. Então é isso, vamos bater um papo sobre exercício físico, falar sobre as estratégias e possibilidades para que essas pessoas... Pois é, eu acho que esse é o ponto central, né? E só reforçando isso que você está dizendo, Tiago, de fato, existe muito uma comparação com o ideal, né? Com o ideal de corpo, com o ideal do que é saudável, com dietas mirabolantes, e, enfim. Né? Então, não dá para mudar o corpo radicalmente, né? Então, a gente tem que pensar nos ganhos associados a isso de uma maneira muito lenta, né? Eu converso com algumas pessoas e já atendi algumas pessoas com condições graves, né? No contexto de transtorno alimentar, e boa parte das dificuldades eram associadas a isso, em querer ter um retorno muito rápido. Então, querer mudar o corpo radicalmente, querer perder peso rapidamente. E a atividade física não é só isso, não é só mudar o corpo. Né? Aí eu sempre ouço você martelando no meu juízo. Mude o mindset, porque a atividade física ela é muito mais ampla. Né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência, como isso pode ajudar as pessoas a implementar, né, rotinas mais saudáveis do ponto de vista de atividade física no dia a dia. Olha, eu bato muito na tecla porque, como eu falo para você, né, eu sou chato porque eu acredito de fato nisso. Não tem nenhum problema em a gente treinar por estética, não tem nenhum problema em buscarmos emagrecer e ter um corpo mais bonito. O problema é quando só temos isso. Porque a gente muitas vezes vai chegar em um ponto que acreditávamos que seria um resultado legal, plausível, e vamos ver que não é. Tem algo mais. Dá para perder um pouco mais de percentual de gordura. Eu posso melhorar essa musculatura. E aí você percebe que é como se você estivesse tentando encher um copo que não tem fundo. E aí chega um momento em que a frustração ela vai bater, mesmo você evoluindo. Então não tem problema em você treinar por uma estética, pelo corpo, mas ao mesmo tempo é preciso ter esse olhar de que o exercício físico, e eu não falo só romantizando não, porque você fala muito, né? Você fica brincando que eu fico romantizando, que as pessoas não querem saber nada, as pessoas querem saber de corpo. Eu sei, calma. Eu só quero que as pessoas entendam que quando falamos sobre ansiedade, quando falamos sobre estresse, quando falamos sobre exaustão emocional, falamos de exercício físico, porque o exercício físico é uma estratégia maravilhosa, se não para sair, para ajudar nesse gerenciamento de tudo isso que você vem falando brilhantemente. Então, o exercício físico, um corpo ativo, ele é fisiologicamente falando, muito mais preparado. Hormonalmente falando, muito mais preparado. Um corpo sedentário, ele tende a ser um corpo mais vulnerável. Sim. Então, quando a gente lida com o nosso dia a dia, que está cada vez mais estressante, cada vez mais frenético, as horas de trabalho sempre aumentando, levando trabalho para casa, o estresse aumenta, essas zonas que você está trazendo, essas zonas de estresse, sempre ali naquele momento de não desconectar, o exercício físico torna-se essa válvula de escape. E pode sim ser essa válvula de escape de um momento que é seu, um momento que
pode ser prazeroso, não necessariamente ele sempre vai ser prazeroso, mas pode ser prazeroso. Ele pode lhe dar, sim, resultados no curto prazo, que todo mundo fala, né? Ah, não, mas o exercício físico é só no longo prazo, é só daqui a não sei quantos anos, eu não tenho tempo para isso, ou eu não tenho paciência. Não, muito pelo contrário. Quando as pessoas vão experienciando o exercício, elas vão percebendo que por mais que o longo prazo seja, de fato, o resultado maior, no curto você já vai sentindo diferenças. Eu dei uma palestra recentemente que falava muito que eu tive um exemplo fantástico de uma menina que falou, que ela disse, eu fiz uma aula de Pilates, uma aula, e as dores que me acompanhavam durante meses na coluna, que eu achava que eram dores normais, porque eu trabalhava demais, sumiram. Então perceba que a gente só tem ideia do quanto aquela dor incomoda quando a gente deixa de senti-la. No momento em que você deixa de sentir aquela dor, você viu o quanto você normalizava aquela dor, como se aquilo fosse parte de você já. E muitas vezes não é. Uma simples mudança, um simples detalhe, que parece mínimo, faz total diferença na sua vida. O dela foi uma aula de Pilates. E é interessante você falar isso, Tiago, que a gente normaliza, né? É como se você normalizasse sentir dor, você normalizasse as situações de estresse, né, na sua vida, e você normaliza como se fosse, é assim mesmo. É porque trabalho muito, é porque falta tempo, e é porque não dá para fazer outras coisas. E, na verdade, a gente tem que normalizar essa busca pela autonomia, pelo autocuidado, pelo bem-estar. E aí eu achei ótimo o seu exemplo, porque, de fato, a gente só tem noção do quanto a dor incomoda quando a gente tira ela. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. E é por isso que eu sempre luto e vou lutar para que o exercício físico seja percebido como algo que vai abranger muito mais do que o seu físico. Quando você começa a perceber que as suas relações interpessoais elas vão melhorando porque você se sente mais autoconfiante, quando você vai tendo uma capacidade e uma percepção que você tem uma autorregulação emocional melhor em certas situações, você percebe que o exercício está influenciando ali. Todas essas questões que vão muito além do corpo estão envolvidas direta ou indiretamente com o exercício físico e isso tem que ser levado em consideração. Tanto nas questões profissionais, os profissionais que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir, precisam ter consciência de passar essa imagem para que o seu cliente, que não tem a obrigação de saber, ele consiga associar o exercício físico a esses ganhos também. Porque quando ele tem uma vida mais saudável, quando a gente diz assim, você vai ter uma vida mais saudável, a gente não está falando simplesmente de contar calorias, dietas hipocalóricas para que você tenha um percentual de gordura menor e uma densidade de massa muscular maior. Não, não é isso. Vida saudável é muito mais do que contar calorias. Se o exercício físico torna-se um estressor, algo que cada vez mais para mim é tipo, sei lá, um martírio, um sacrifício, dentro de uma vida que já está desajustada, como é que essa pessoa vai ter uma adesão? Como é que essa pessoa vai buscar? Sim. E aí a gente entra muito naquela conversa que sempre batemos um papo sobre isso. Exercício físico, ele não necessariamente lhe dá o prazer logo de imediato. Mas, ao mesmo tempo, o exercício físico não é só ir para a academia, por exemplo, como todo mundo acha que é. Sim. As pessoas dizem, eu odeio academia, por isso não treino. Como se fosse a academia a única solução. Sim. É tipo, hoje é quarta-feira, a pessoa conversa comigo, ela diz assim, verdade, Thiago, vou começar. Segunda-feira, sem falta, eu vou começar. Uhum. Hoje é quarta, por que não começa hoje? É como se segunda tivesse que começar. A academia é o lugar para se treinar, preciso matricular. E não. A gente desculpa te interromper, Thiago, mas sabe uma coisa interessante, né? Existe um movimento de que a segunda é um dia ruim, né? E que a sexta é um dia bom. Então, o movimento do sextou é maravilhoso, fica todo mundo de boa, né? Então, ninguém pensa em fazer atividade física na sexta porque sextou. Olha aí, ótima oportunidade. As pessoas já colocam na segunda. E a segunda é o dia que elas começam, não, segunda, trabalho. Assim, mais difícil também, né? Exatamente. Eu sempre falo, as pessoas querem começar algo que elas não querem fazer em um dia que normalmente elas já estão mais atarefadas e até não pode mais falar estressado, né? Porque você diferenciou bem os estresses e eu ainda bem. Mas de fato essa brincadeira existe porque Sim. A segunda carrega esse peso de ser a quarta-feira de cinzas durante o ano inteiro, né? Pois é. Ó quarta-feira ingrata, é ó segunda ingrata que sempre chega. E aí a gente quer colocar nesse dia uma mudança de zona de conforto total. A partir de hoje eu vou começar a correr 10 quilômetros. Quando você corre o primeiro, você xinga o professor, volta para casa. Vai...
Mas essa é a ideia, tipo, você perceber que o exercício físico é um processo fundamental. Você estava falando e foi muito, muito bem na sua fala, quando você mostrou que tudo está dentro de um processo. E o exercício físico também está dentro de um processo. E até essa percepção de valor que eu estou trazendo tanto aqui está dentro de um processo. Muitas vezes a gente já quer entrar numa vida ativa e ter os ganhos, ou ter essa percepção, ou eu não estou vendo nada com relação a resultados, eu não sinto nada de diferente com relação ao exercício físico, na minha vida está a mesma coisa, e a gente precisa respeitar o processo que é o exercício físico. Quando a gente fala sobre hábitos, e muitas pessoas estão falando sobre hábitos, eu acho importantíssimo, mas hábitos nada mais é do que um comportamento repetido. Se não houver repetição, não existe hábito. Ninguém diz assim, vou mudar o meu hábito alimentar. Aí amanhã você deixou de comer X e está comendo Y. Isso é o início de uma mudança. Mas para se falar uma mudança de hábito, é preciso tempo. E para ter tempo é preciso paciência, respeito do processo. Muitas vezes vai ser doloroso, como a gente sempre fala. Persistência, determinação. Isso, é isso. Exatamente. Fala, Leopoldo, estou falando muito. Não, é que eu li o comentário de André aqui no YouTube, ela dizia, acho que quando eu estava falando sobre estresse e exaustão, ela falando tipo no mestrado, né? Eu vi, tipo no mestrado. André, você é corredor, André é corredor, é atleta também. Então, legal. A atividade física ajuda, né, a suportar o estresse e a exaustão do mestrado, né, para que você consiga lidar melhor com ele, olha que coisa boa. Exatamente, exatamente. E é muito legal quando você vai experienciando isso e as pessoas vão associando, né, a esses ganhos além do corpo, esses ganhos além físico, porque elas não têm ideia e você vê o brilho no olho. Você percebe o quanto a pessoa começa a aderir ao exercício físico de forma natural. Tem pessoas que não treinavam com psicólogos extremamente renomados que agora estão correndo quase na hora do almoço. Você está me expondo agora, né? Então, você percebe o quanto o exercício físico ele vai internalizando, porque você vai percebendo que aquilo lhe faz bem. Uhum. Aquilo lhe faz bem, e bem na essência da palavra. E é interessante, Thiago, faz bem, e nós temos um calhamaço de pesquisas que apontam isso. Né? Se você pensa em orientações para bem-estar, orientações em condições de ansiedade, por exemplo, a atividade física é recomendação, basicamente, de todos os profissionais da área de saúde. Né? Psicólogos, psiquiatras sabem o quanto esses estudos mostram o poder e a importância da atividade física na saúde mental. Né? Essa coisa da regulação emocional, ela é prioridade mesmo. Então, é uma construção muito maior. Então, de fato, a atividade física é algo muito mais amplo, muito mais global e que traz uma série de benefícios. Eu acho que só reforçando o que você estava dizendo, né? Começar com pouco, né? Mas ser persistente com aquele pouco, né? Um hábito, ele não se torna rotina, um hábito não se torna um hábito com uma semana, né? Tem muitos livros que falam sobre hábitos, né? Micro hábitos, hábitos atômicos, Sim, como o poder do hábito. Enfim, o poder do hábito. Né? Então, por que será que todo mundo está lendo tanto sobre hábito, falando tanto sobre hábito? É porque, justamente, é difícil você ter uma rotina considerando o bombardeio de informações que todo mundo vive. Né? E aí é muito difícil também quando a gente entra no processo até de punição, às vezes, né? Das pessoas. Porque você não encontrou, não colocou isso como prioridade. Mas, às vezes, a pessoa não tem condição de colocar como prioridade naquele momento, analisando o contexto de cada um. Né? Então, eu estou falando isso porque quando você falou da atividade física na academia, é o que usualmente as pessoas pensam. Eu preciso me matricular numa academia, eu preciso... Não, você pode fazer atividade ao ar livre, né? Você pode fazer caminhada, você pode pensar em alguma coisa que não te traga um custo financeiro, mas que traga traga um valor emocional agregado. Isso. Né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre esse ponto, porque tem que diversificar. Né? Você não vai fazer atividade física só com um personal, numa atividade física ou numa hidroginástica. Tem tanta coisa que você pode fazer para mexer o seu corpo, porque, de fato, é essa perspectiva global de bem-estar que precisa ser alvo, né? Sem dúvida. Tem uma frase do Cortella, que eu acredito que muita gente conhece, que é maravilhosa, que é: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. A gente precisa valorizar as nossas pequenas conquistas diárias dentro do contexto onde nós estamos.
Se esse é o máximo que eu posso dar agora, valorize porque é aquilo que você tem para oferecer hoje e amanhã você busca algo mais. Mas a ideia que nós precisamos enaltecer é que o processo ele é individual. E por mais que estejamos rodeados de pessoas que vão nos ajudar, eu sempre falo, conecte-se com pessoas que lhe ajudem dentro do processo. Mas o processo ele é individual, o processo ele é seu. E aí, em tempos de redes sociais, fica cada vez mais complicado você ter um resultado e não comparar esse resultado com uma de outra pessoa em uma rede social qualquer. Sim. Só que no momento em que você faz isso, você está sendo, no mínimo, desleal com você mesmo, porque você não entende o contexto que aquela pessoa está. E quando eu falo de contexto, eu falo contexto de vida, financeiro, social, emocional, psicológico. Todos os contextos interferem para que resultados apareçam. Então, em tempos de rede social, é preciso ter muito cuidado com a comparação. Porque a comparação, muitas vezes, ela faz você definhar em vida e faz com que você perca estando ganhando. É aquilo que a gente estava falando, você está dentro de um processo muito bem estabelecido, com as suas conquistas, você está gostando do processo, você percebe a sua melhoria, mas você cai na armadilha de comparar os seus resultados com o de outra pessoa que não tem nenhum parâmetro real de comparação. Sim. E quando você nota que aquilo ali não está, talvez não chegou ao ponto daquela pessoa, você desiste. Ou você começa a abandonar. Você começa a se auto-sabotar. Né? E começa a se sabotar dentro desse processo. Né? Eu acho interessante o termo autossabotagem, né? Ele acontece de fato quando você identifica um ponto de mudança e você não age. Né? Quando você consegue identificar, você analisou o dano, a oportunidade de crescimento, mas você não consegue implementar. E aí você se auto-sabota. Né? Então, é interessante pensar nesse processo de flexibilização mesmo. Então, determinação é uma coisa que a gente precisa treinar, né? Exercitar mesmo. Sem dúvida. Eu sempre falo em 3 palavras que eu acho muito legal para dentro do contexto, não só de exercício físico, mas de vida e construção de hábitos. A primeira se a gente for falar sobre responsabilidade, a gente precisa falar sobre autorresponsabilidade. Então, quando você fala que sabe o que precisa ser feito e faz, você está sendo autorresponsável, você é responsável consigo mesmo. Então, quando você cria o compromisso com você mesmo e faz, você precisa ter essa autorresponsabilidade. Quando você diz que na próxima segunda você vai começar e começa, você ganha, é como se você fosse ganhando pontos, é como se você fosse colocando bloco sobre bloco, e aquilo ali vai lhe dando um amadurecimento emocional, ao mesmo tempo que essa força de vontade, essa perseverança, essa resiliência para continuar. A segunda palavra, depois de autorresponsabilidade, é autogentileza. Porque a gente precisa ser gentil com a gente mesmo. A gente precisa ser gentil com a gente mesmo. Nós precisamos ser gentis. É verdade. Porque não dá para ser o carrasco a todo momento. Tem dias que você não vai conseguir treinar e está tudo bem. Um dia sem treinar não é um padrão de autossabotagem. Você não precisa se culpar porque você faltou aquele dia. Um dia em que você come uma pizza, um brigadeiro, em nada vai... presta bem atenção. Em nada vai interferir no seu processo de emagrecimento. Porque o problema maior é quando você torna a exceção uma regra. Enquanto a exceção for exceção, tá tudo certo. Tá tudo certo. O processo é isso. E para você perceber isso, você precisa ser gentil com você mesmo. A autogentileza é fundamental para a gente não tornar esse processo de mudança punitivo. Esse processo de mudança não pode ser punitivo, não pode ser baseado em culpa, não pode ser baseado em compensação. Ontem eu comi demais, hoje eu preciso treinar o dobro. Não funciona assim, o nosso corpo não funciona assim. Sim, você vai sobrecarregar o corpo, você vai ter uma lesão. Exato. Você não vai gastar o que você comeu ontem. Não funciona assim, se assim fosse seria ótimo, né? Facinho, mas não é, infelizmente. Depois da autogentileza, o terceiro ponto é auto-performance. E o que eu gosto muito, porque quando você entra nas redes sociais, todo mundo fala sobre alta performance. Você tem que ter alta performance, você tem que estar sempre performando lá em cima, empresarialmente, na família, na questão das relações sexuais com sua esposa, seu marido, tudo é alta performance. E você tem que ser o melhor sempre, né? Não pode falhar, não pode errar. Só que aí ninguém pergunta, ok, a alta performance é em comparação a quem?
Porque qual o parâmetro? Quem disse que esse parâmetro aqui é o parâmetro que eu preciso sempre passar? Quando você fala sobre atletas e fala sobre alta performance dentro da área desportiva, você tem parâmetros. Seja milissegundos, questão na piscina. Todo detalhe faz a diferença. Mas ali existe a meta, o porquê você está. No momento em que a gente fala muito sobre alta performance e não sobre auto performance, eu tiro o meu parâmetro, eu tiro o Thiago como um referencial de comparação e coloco fora. No momento em que eu coloco fora, eu caio naquela armadilha que a gente já estava falando aqui. Isso. Então, antes de falar sobre alta performance, fala sobre auto performance. Exato. Ser melhor do que eu fui ontem. Essa é muita questão do tipo... essa auto performance, ela está muito ligada ao que a gente vem falando da comparação, mas ao mesmo tempo também das redes sociais, e para não ficar repetitivo, mas é muito isso da comparação, né? É interessante, né? Porque ontem eu estou lembrando da fala de Júlia, né? A necessidade do autoconhecimento, né? Então, o auto vem primeiro. Se a gente não cuida, né, da gente mesmo, da mesma forma que nós cuidamos das outras pessoas, não vai ser possível, né? Não é uma vida real. Né? Então, esse processo, de fato, é um processo de autocuidado, de autoconhecimento. Eu acho que você foi muito feliz trazendo essas 3 palavras aí, né? Só reforçando: autorresponsabilidade, autogentileza e auto-performance. Não é alta, né, de máxima. É a sua auto-performance, você se comparando com você mesmo. Eu acho que aí a gente tem uma sugestão incrível para começar o domingo, né? Então, hoje ainda dá tempo, mas no domingo... Não é a segunda, é o domingo. Isso, exatamente. E é muito Thiago, importante mas também. Veja, o nosso tempo está avançando. Verdade. Eu quero agradecer a você, né, por ter vindo aqui nos dar esse lembrete da importância da atividade física, a importância da gente entender o conceito de atividade física muito além de um exercício que você faz na academia, de um contexto que você vai submeter o seu corpo a um dano. Na verdade, isso é uma perspectiva de autocuidado, né, que traz benefícios, né, emocionais, fisiológicos, né, e de relacionamento também. Né? Então, se juntar a grupos, se unir a grupos que... a gente vê muito isso, né? Aqui na cidade, na verdade, acho que quase todas as cidades do Brasil têm crescido esse movimento das ciclofaixas, por exemplo, né? Que é um espaço que você vê as famílias usando, os grupos se unindo. Então, são grupos de corrida, grupos de pessoas que vão pedalar, então grupo de pessoas que vão caminhar. Então é importante pensar, né, no quanto a união, né, nesse processo pode ser um aliado, pode ser uma estratégia muito boa, né, para se pensar. Então vai treinar com seu colega, vai caminhar com seu colega, né? Então eu estava lembrando quando eu conversei com Renata Tete sobre alimentação, em geral as pessoas pensam em se reunir e pensam no que vão comer, né? Então você pode se reunir para fazer uma caminhada, né, gente? Então é mudar a perspectiva, alinhando ao que você pode, né, fazer de trazer de benefícios para o seu corpo e para a sua mente. Eu acho que essa é a grande questão, né? Mas, enfim, Thiago, quero agradecer de novo, tá? Muito obrigado por ter vindo aqui nos lembrar de não ficar parado. Eu que agradeço o convite e sempre aberto para conversar com você, porque é sempre muito rico as conversas da gente. E, ao mesmo tempo, deixo aqui o apelo. Comece hoje. Quando você assistir esse vídeo, acabou o vídeo, comece, porque vai fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que você ama, porque quando você melhora consigo mesmo, você melhora também no seu conjunto, nos seus contextos sociais, emocionais. Se mexa. É verdade. Obrigado, Thiago. Até a próxima. Muito obrigado, Leopoldo. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu acho que é essa síntese, então, que nós temos, considerando todo o conteúdo de ontem e de hoje, dessa nossa primeira jornada, né? Acho que aprendemos bastante sobre o que é ansiedade, quais são os impactos negativos dela na nossa vida. Falamos hoje sobre exaustão emocional. E tanto ontem quanto hoje, a gente veio pensando e pensando algumas estratégias para melhorar o nosso autocuidado. Né? Então, a assertividade, aprender novas habilidades, aprender a descrever, analisar as situações que são canalizadoras de estresse na nossa vida, identificar os estressores crônicos, né? Então, fazer atividade física, meditar, criar ambientes, né, de desconexão, se desconectar do celular, isso é muito importante.
a gente tem que criar uma zona de segurança emocional. Eu acho que talvez esse termo seja um termo para a gente ter como base, né, depois das sugestões de Tiago sobre o auto, né, a autorreferência, o autocuidado, é ter uma zona de segurança. Então, a nossa zona de segurança é uma zona onde nós conseguimos flutuar bem. São pessoas que nos apoiam, são rotinas que são saudáveis, são rotinas que ativam, né, gatilhos de bem-estar. Então, isso tudo pode nos ajudar no processo de nos sentir bem, de nos sentir melhor. Então, outra coisa que é muito importante, eu queria que vocês pensassem sobre isso, é a habilidade de dizer não, que é uma coisa extremamente difícil, né? Às vezes as pessoas vão trazendo tarefas, aceitando todas as possibilidades. Isso acontece muitas vezes no trabalho, né? Então, pode acontecer porque a pessoa ou quer performar alto, ou quer ser reconhecida como o melhor profissional, mas às vezes isso acontece na vida pessoal também, né? A pessoa não diz não para as outras pessoas, quer ser bom o tempo todo, né? Se sobrecarrega porque quer ajudar todo mundo e deixa de se ajudar. Então, são conceitos muito importantes que, de fato, eles precisam ser repensados de tempos em tempos, ser revisados, e essa construção vai acontecendo. Então, a outra coisa que a gente falou aqui ontem e hoje é a necessidade de não hiperdimensionar, né, pequenas situações, né, porque da mesma forma que a gente normatiza a dor, normaliza aquela dor, como o Tiago trouxe, a gente normaliza situações de estresse, normaliza situações de ansiedade e normaliza um mesmo padrão de comportamento. Então, o pedido é: se flexibilize, analise outras formas de pensar, analise outras formas de tomar decisão. Isso tudo vai ajudar você numa construção da sua zona de conforto, nos seus pilares básicos de enfrentamento na vida, né? Então, essa é a mensagem que a gente deixa para vocês da nossa primeira jornada. Continua ativo nas redes sociais. Se você tiver sugestão de algum tema, se você tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer lá no nosso Instagram, não tem nenhum problema, manda um direct que a gente tenta responder. Às vezes eu junto algumas perguntas e a gente faz uma live ou faz uma outra, né, mini jornada para falar sobre isso, esclarecer alguma coisa, porque o foco do projeto é desenvolver estratégias de bem-estar mesmo, e vocês são os grandes apoiadores, né? Então vocês trazem essa construção, fazem essa construção junto com a gente, na medida em que nós conseguimos essa interconexão, conseguimos estabelecer uma comunicação que seja virtual. Então, como eu disse para vocês, algumas pessoas que estão aqui, nem todo mundo se inscreveu lá pelo Instagram. A gente tinha um link de inscrição para a jornada e as pessoas que se inscreveram no link, elas vão receber um e-book com um compilado do conteúdo de ontem e hoje. Tá? Mas caso alguém que está assistindo não tenha se inscrito, faz a inscrição ainda, só para a gente poder registrar e a gente encaminha o material para vocês. A gente deve encaminhar até sexta-feira esse e-book para todo mundo. Tá? Então, eu fico muito feliz de vocês terem participado dessa jornada com a gente, né? Então, espero encontrar vocês no próximo momento e vivam o seu final de semana, vivam hoje. Hoje é muito importante e tem que ser um dia de cada vez. Tá? Até mais, pessoal, e vamos nos ver em breve.